E aí pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anzóis. Eu recebi algumas perguntas e alguns questionamentos em relação aos tipos de anzol que eu tenho utilizado nas minhas pescarias, principalmente em pesqueiros. E para fazer esse vídeo eu separei aqui, se não me engano, 6 anzóis para mostrar para vocês, beleza? 6 anzóis em tamanhos variados. Eu vou posicionar a câmera em outra posição para ficar mais fácil de mostrar para vocês com um fundo branco, né? Já que assim facilita a visualização de vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre o nome de cada anzol, os tamanhos que eu utilizo e para qual finalidade eu utilizo esses anzóis, beleza? Então vamos trocar a câmera aqui de posição e eu volto falando com vocês. Então fiquem aí. Então pessoal, voltando aqui, eu separei aqui os anzóis que eu, como eu disse para vocês, os que eu mais utilizo. Aqui eu coloquei numa ordem dos que eu utilizo com maior frequência até os que eu utilizo com menor frequência, beleza? Então vamos lá. O primeiro anzol que eu utilizo com maior frequência é o wide gap. Eu tenho dele aqui em 3 tamanhos, que são os tamanhos que eu costumo utilizar. O anzol wide gap também é conhecido como anzol robaleiro, anzol de robalo. Ele é muito usado na pescaria de robalos, por isso ele tem o nome do peixe. Vejam que ele é um anzol que tem um formato um pouco diferente, bem diferente na verdade, em relação aos anzóis que a gente costuma encontrar no mercado, né? A altura do anzol aqui ela é praticamente a mesma largura do anzol. Então ele é um anzol bem diferente mesmo. Notem que a ponta dele ela é bem virada para dentro. Ela é reta, mas é virada para dentro. E é um anzol extremamente produtivo porque ele tem um formato muito bom que facilita de ser preso, né, no canivete do peixe, no cantinho da boca. E ele é um anzol que dificilmente o peixe vai engolir, por ele ter essa abertura um pouco maior. Ele geralmente, quando você fisga, ele acaba pegando o cantinho da boca do peixe. Esse anzol pode ser utilizado tanto na pescaria com miçanga, com ração furadinha, com ração na pinga. Pode ser usado com filezinhos de peixe, filezinho de tilápia, filezinho de lambari. Com isca viva também ele vai muito bem, porque ele é difícil de soltar o peixe. Com massa ele vai muito bem. Então assim, é um anzol extremamente versátil. Aqui eu tenho dele em 3 tamanhos. Esse é o tamanho número... Deixa eu pegar minha lista porque eu perdi. É o tamanho número 1. Esse é o tamanho número 6. E esse pequenininho é o tamanho número 8. Por que eu uso esses anzóis nesses tamanhos? O maior, que é o tamanho número 1, eu uso na pescaria de peixes grandes, tipo peixes de 5, 6, 10, 12 quilos. E me atende muito bem. Como aqui os peixes não são muito manhosos, a gente não tem muito problema com tamanhos de anzol. Então a gente acaba não sendo obrigado a usar anzol pequeno para não prejudicar a pescaria. A gente usa qualquer anzol e facilmente o peixe vai ser capturado, beleza? Então o primeiro anzol foi esse wide gap. O segundo anzol, eu tenho aqui 2 tamanhos deles, mas eu utilizo tamanhos diferentes, mas não em pesqueiro. É o maroceigo. Aqui eu tenho o super maroceigo da Marine Sports. Vejam que ele, apesar de ser, além de ser grande, ele também tem um formato um pouquinho diferente do maroceigo comum. Vejam que o maroceigo comum ele tem uma curvatura aqui para trás, né? O olho dele é um pouquinho curvado para trás. Já o super maroceigo não tem essa curvatura. Em compensação, ele tem, apesar de ser maior, né? É claro que ele vai ter o aço dele vai ser um pouquinho mais grosso, mas essa não é a questão. Ele por ele ser chamado de super maroceigo, ele é um anzol muito mais reforçado. Vejam que o aço dele é bem grosso. Então aqui eu tenho o tamanho 18 e aqui eu tenho o tamanho 24. Esses anzóis também costumo utilizar tanto com massa, com minhoca, com miçanga, às vezes dependendo da miçanga. Com ração furada também eles vão muito bem.
com um agravante que o olho do Super Maruseigo é um pouco grande, então ele não passa com facilidade em qualquer tamanho de miçanga. Vejam que essa miçanga pequenininha, ele não passa. Então seria necessário eu abrir esse furo, seja com a broca, ou esquentar o anzol e passar ele aqui à força, né? Ou automaticamente você usar uma miçanga que seja um pouquinho maior, que tenha o furo maior, né? Possibilitando que você use ela com esse mesmo anzol. É um anzol também muito produtivo. Nós usamos ele aqui muito para pescaria de piau, de tilápia e de curimba, porém em tamanhos 12 e 14. Aqui eu tenho o 18 e o 24, beleza? Então esse é o segundo anzol que eu mais utilizo nas minhas pescarias. O terceiro anzol que eu mais utilizo nas minhas pescarias é o Shinu. Aqui eu tenho o Shinu 8. Eu também utilizo do tamanho 9, que é praticamente a mesma coisa, muda muito pouco. Há pessoas, principalmente nos pesqueiros em São Paulo, que costumam usar esse Shinu no tamanho número 5. Ele é bem menorzinho. Geralmente o número 5 é usado para pescar tilápia. Ele é bem pequenininho mesmo. E vocês podem notar que aqui eu tenho dois anzóis de duas marcas diferentes. Esse aqui ele tem a curvatura do olho um pouquinho mais acentuada e o corpo dele é um pouquinho mais fino. Esse aqui já tem o corpo um pouquinho mais grosso e a curvatura do olho é um pouquinho mais discreta, mas isso não muda em nada na hora de você usar o anzol, não faz muita diferença. Ele também é um anzol que nem sempre passa com facilidade nas miçangas. Vejam que aqui, ó, ele não passa com facilidade. Seria necessário fazer um pouquinho de força ou até mesmo abrir o furo. Esse aqui, que já tem o corpo mais fino, já passa a miçanga com mais facilidade. Em compensação, ele também solta a miçanga, já que nesse caso aqui o anzol não tem fisga, né? Ele não tem farpa, então ele não segura a miçanga. É um anzol também que eu utilizo, como eu disse, tanto para pescarias de pacu, uma trinchã, para pescarias de tilápia com o tamanho número 5. Praticamente qualquer tipo de pescaria pode ser feita com esse anzol dentro de um pesqueiro. Então, assim, também é um anzol muito versátil, um anzol muito resistente, é um anzol bom de fisgada e que é difícil de abrir. É um anzol muito resistente mesmo. Então, o Shinu fica aqui como o nosso terceiro anzol mais utilizado. O quarto anzol, na realidade é esse, é o Jaú, Jaúzinho nesse caso, que é um anzol bem semelhante ao Shinu, porém ele é um anzol que tem o corpo muito mais forte, é um anzol muito mais reforçado. Vejam que o aço dele é muito mais grosso, então automaticamente ele é um anzol mais forte. Aqui eu tenho o Jaú no tamanho 2 e 4, tá? E como eu disse, ele se assemelha bastante com o anzol Shinu, mas ele é um anzol que tem um corpo muito mais grosso. O olho dele aqui é muito grande, tá? Então não passa na miçanga, mas é um anzol que você pode usar aí tanto para pescaria com massa, pescaria com ração, desde que o furo da ração passe pelo corpo do anzol. Pode ser usado com uma isca natural, uma isca viva, aí fica sempre a critério de vocês, beleza? É um anzol muito forte, um anzol de fisgada boa. É um anzol que também não abre, é muito difícil abrir esse anzol, ele é muito forte mesmo. E é um anzol que certamente eu recomendaria para todo pescador que está na dúvida aí na hora de escolher o seu anzol. Ele tem um agravante de desvantagem, que dependendo da isca que você utilizar, um exemplo, se você for utilizar uma ração e quiser que ela boie, esse é um anzol que não serve, porque ele é um anzol pesado demais, beleza? É um anzol muito grosso e ele é um anzol que acaba pesando, acaba dificultando a ração de ficar na superfície. Então, para isso ele não serve. Aqui o nosso próximo anzol é o Octopus. Aqui eu tenho o Octopus da Albatross. Eu sei que tem outra marca aí que tem ele também, que é muito mais caro e vem muito menos quantidade. E eu acredito que seja até um pouco melhor, mas
para o meu uso, ele me atende. É um anzol que eu não costumo usar para pegar peixe grande, porque ele é um anzol muito pequenininho. Aqui eu tenho o tamanho número 4, o tamanho número 2 e o tamanho número 1. Tá? Nesse caso aqui o Octopus, ele é o tamanho menor, é o anzol menor, e o anzol maior é o tamanho maior, beleza? É um anzol que também tem um formato muito semelhante ao do Shinu, porém ele tem essa parte aqui da frente dele, onde fica a ponta, é um pouquinho mais comprida, a curva dele aqui é um pouquinho mais quadrada, vejam que a curva dele é um pouquinho mais fechada, e ele tem a ponta bem mais comprida e mais fina também. A pontinha dele é bem mais fininha e bem mais comprida. Esse anzol eu costumo utilizar para fazer pescarias em pesqueiros que eu utilizo tipo vara de mão, vara telescópica no caso, né? Para pescar tilápia, pequenas matrinchãs, pequenos pacus. E geralmente eu uso com um cabinho de aço pequeno e fino, porque por ser um anzol mais curto, é muito fácil do peixe engolir, acabar cortando a linha, e na maioria das vezes a gente acaba machucando o peixe por causa disso. Mas é um anzol que eu recomendo bastante, inclusive tem dele em tamanhos bem maiores, mas eu não tenho no momento. Eu estou planejando comprar já faz um tempo, mas acabo deixando para depois e até hoje não comprei, beleza? Mas é um anzol muito bom também. Para fisgada ele é excepcional, a pontinha dele é muito fininha também, muito bom. E por último aqui, esse anzol eu coloquei ele como um bônus porque eu não sei o nome desse anzol. Eu comprei há algum tempo em uma loja local. Em uma época eu tinha mania de sair comprando tudo que eu via. Eu comprei esse anzol e na minha última pescaria, que foi no Rancho Fortaleza, eu acabei utilizando ele e ele me surpreendeu. É um anzol muito forte, ele é muito resistente. A fisgada dele é muito boa, muito certeira. E é um anzol diferente. Vocês podem ver que ele é um anzol feio, né? É um anzol cheio de dobras. Além das dobras, né, desse lado, ele tem também uma certa curvatura olhando por esse ângulo, né? Ele não é um anzol certo, assim como nenhum outro anzol é. Mas ele é um anzol bem diferentão. O que eu tenho para dizer sobre esse anzol é o seguinte. O corpo dele é um material relativamente espesso, né? Relativamente grosso, não chega a ser tão grosso quanto o jaúzinho, mas é um anzol muito resistente também, tá? É um anzol que tem uma fisgada muito boa, muito certeira. A ponta dele é muito fininha, muito bom, fisga muito fácil, e é um anzol também que você pode usar ele para qualquer tipo de isca, seja massa, ração, filezinho de peixe, sei lá, ou qualquer outra isca natural. Porém, no uso da ração é meio complicado com ele, porque por ele ter essa parte aqui do corpo dele, essa curva bem mais fechada, é mais difícil você passar uma ração furada por aqui, porque ela vai acabar quebrando, né, antes de você conseguir passá-la toda pelo corpo do anzol. Mas se a ração for mais fina ou tiver um furo um pouquinho mais grosso, isso eu acredito que não vai ser um problema. Então pessoal, voltando aqui para a gente finalizar esse vídeo, vocês puderam ver que a variedade de anzol ela é relativamente grande. Eu sei que existem pessoas que utilizam anzóis diferentes, tá? Esse vídeo foi apenas para mostrar os anzóis que eu utilizo e para mostrar a minha opinião para vocês, que na minha opinião esses são os melhores anzóis para o meu uso, tá? É comum encontrar pessoas que usam anzóis diferentes ou que tenham opiniões diferentes, tá? Eu não sou crítico em relação a isso e eu peço que as pessoas também respeitem a minha opinião. Outra coisa, é muito comum que no mesmo modelo de anzol a gente encontre anzóis com formatos um pouco diferentes, mesmo que eles tenham o mesmo nome, como foi o caso aqui do Maruceigo, né, e do Super Maruceigo e do anzol Shinu, né? Vocês viram que é um anzol que tem o mesmo tamanho, os dois, porém são anzóis que têm grossuras diferentes e que tem a curvatura do olho um pouquinho diferente também.
Então assim, isso é uma pequena variação de marca para marca, mas isso não vai interferir na sua pescaria, isso não vai mudar em nada a qualidade do anzol. É claro que o anzol um pouquinho mais grosso, ele é um anzol um pouco mais resistente. Em contrapartida, ele é um anzol um pouco mais pesado e que em muitos casos, dependendo da pescaria que você estiver fazendo, da isca que você estiver utilizando e como você espera que ela trabalhe, o anzol mais grosso pode vir e acabar atrapalhando. Mas isso vai do gosto de cada um de vocês e também vai muito de teste. É interessante que as pessoas testem as marcas e os modelos de material para que você tenha a sua opinião formada e consiga tirar a sua própria conclusão e chegar a um modelo específico que te atende bem, né? A gente aqui no YouTube, eu assim como outros pescadores, a gente passa as nossas experiências com X material, né? Mas pode ser que você comprando, você não vá se adaptar a esses anzóis, assim como várias pessoas não se adaptam a varas como eu me adaptei, a carretilhas como eu me adaptei. Então isso tudo é questão de teste e vai da opinião de cada um, beleza? Então pessoal, pra gente finalizar, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acabei falando um pouquinho demais, acabei prolongando o vídeo um pouquinho, mas eu quis deixar assim, fazer um vídeo bastante informativo para passar o máximo de informação possível para vocês, beleza? Então pessoal, para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar um lembrete aqui também em relação ao nosso grupo no WhatsApp, tá? Que é um grupo que está muito legal, já tem bastante gente participando, é um grupo muito produtivo, a gente conversa bastante, todo dia tem muito assunto, muita conversa boa, o respeito tá reinando dentro do nosso grupo, tá? Então assim, eu gostaria de convidar vocês que ainda não está participando do grupo, que venha participar, o link vai estar aqui embaixo na descrição para você entrar, você será super bem-vindo, né? Traga sua dúvida, traga o seu conteúdo pra gente, vamos bater papo, vamos discutir em relação à pescaria, material e afins. E outra coisa é em relação à camisa aqui do canal. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, já foi postado aqui no canal, sobre a nossa camisa específica para o canal. E eu gostaria de convidar vocês que ainda não viu a camisa, que talvez tenha interesse, assistir esse vídeo, e caso tenha interesse em adquirir, basta entrar em contato comigo, o link vai estar aqui embaixo na descrição, e a gente vai combinar tudo direitinho, beleza? Então pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês mais uma vez pela presença aqui no vídeo, agradecer a todos vocês que já são inscritos no canal, agradecer a você que assiste, que deixa o seu like, que deixe o seu comentário, e pedir para você que ainda não se inscreveu no canal e que ainda não deixou o seu like, que deixe o seu joinha aqui embaixo, porque isso é muito importante para a gente, beleza? Então pessoal, ficamos por aqui, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!